tema da nossa live de hoje é como ganhar seguidores no Instagram. Então eu vou fixar aqui o tema da live de hoje. Pronto, talvez vocês não estejam entendendo nada que o Sonic está fazendo aqui, mas eu vou deixar ele aqui com a gente até o final, para vocês conseguirem entender, captar tudo que eu quero falar aqui para vocês hoje, tá? Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está chegando aqui. A gente já vem fazendo essa sequência de lives, eu venho fazendo, o Sonic hoje está aqui pela primeira vez, porque hoje tem essa participação especial, porque hoje o tema é como ganhar seguidores no Instagram. Então eu vou falar aqui para vocês como você pode fazer para ganhar seguidores no Instagram, porque se você está aqui, se você é um profissional, se você é um psicólogo, provavelmente você deseja ter seguidores para que esses seguidores venham a se transformar em pacientes. Então, como é que você vai conseguir ganhar, aumentar o número de seguidores que você tem atualmente? Eu coloquei aqui, eu separei aqui 3 estratégias para você utilizar, para você conseguir atrair, captar, fidelizar pacientes para o seu consultório através dos seguidores. Então vamos lá para a primeira estratégia, que eu não vou perder muito tempo hoje aqui falando, enrolando. Vamos direto ao ponto, que se você está aqui é porque você tem interesse em saber a respeito desse tema. Gente, em primeiro lugar, deixa eu explicar aqui para vocês. Vocês sabiam que o cérebro, ele funciona como se fosse um porteiro, ou melhor, o cérebro, ele tem um porteiro. No meu cérebro, no cérebro do seu seguidor, no cérebro de todo mundo. Então, o nosso cérebro, ele funciona exatamente como um porteiro. E qual é a função do porteiro? O porteiro, ele vai dizer, por exemplo, se aquele porteiro, ele tá se você tá numa festa ali, que você tá naquela fila e tem aquele porteiro que ele tá fazendo a identificação das pessoas que vão entrar naquela festa. Então, o que é que o porteiro faz? Quando você passa informação, exemplo, meu nome é fulano, o porteiro vai saber se você está, através do seu nome, se você está naquela lista para você entrar ou não. Se você estiver na lista, ele vai dizer, pode entrar. Se você não estiver na lista, ele vai dizer, vou barrar e você não vai entrar aqui, porque você não está aqui na lista. Então, assim, você precisa começar a entender que o seu cérebro, ele enxerga apenas aquilo que ele quer ver. Então, o nosso cérebro, ele, diante de qualquer coisa que acontece, primeiro o que é que ele faz? Ele vai filtrar uma informação e aí depois ele vai categorizar. Isso acredito que você lembra das nossas aulas lá de psicologia. Não lembro qual a disciplina, mas se eu não me engano, lembrei aqui, na disciplina de desenvolvimento, E aí, principalmente isso acontece com o cérebro da criança, quando ela está aprendendo a nomear as coisas. Primeiro ela olha, aí ela vai assimilar, em seguida ela vai categorizar. Assim também acontece com todo mundo. Então, quem está pensando assim, que eu vim hoje para essa live para a Adriana dizer a mágica que acontece para atrair seguidores, para aumentar o número de seguidores no Instagram. Então, calma, gente, não é mágica. Eu vou contar aqui para vocês o que acontece comigo, quais são as ferramentas que eu utilizo, o que é que eu faço para você também começar a fazer. Nada do que eu falo aqui para vocês é algo baseado no que eu vejo que pode dar certo. Não. Claro que eu faço coisas que podem dar errado, claro que todos os dias eu faço coisas que também podem darem certo, como também podem dar errado. E também, uma outra coisa é que eu gosto sempre de lembrar e sempre de me posicionar como uma aprendiz. E é assim também que todo mundo tem que se posicionar como um verdadeiro aprendiz. Porque quando você se posiciona naquele papel que é especialista, que já sabe tudo, as chances de algo dar errado, elas são muito grandes. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe porque pode te confundir especialista, autoridade, um profissional que tem especialização. Então vamos com calma, vamos voltar aqui para o nosso tema para a gente não fugir do assunto e você conseguir entender. Hoje eu estou trazendo aqui o Sonic para ficar uma coisa muito didática para você. Então olha só,
Você precisa entender que o cérebro do seu seguidor, ele funciona de forma com filtro. É só lembrar que ele funciona como porteiro. Então, a tendência do nosso cérebro é sempre filtrar aquilo que ele considera importante daquilo que ele considera que pode ser desnecessário, daquilo que pode ser dispensável. E aí, o que eu sempre falo para vocês é que vocês estão aqui nas redes sociais o tempo todo disputando a atenção dos seguidores de vocês. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube, se você tem um perfil no Instagram, as pessoas, elas só estarão interessadas em seu conteúdo se realmente elas perceberem que aquele seu conteúdo, ele vai fazer diferença para elas. Então, é só pensar assim que, em primeiro lugar, não é só eu dizer aqui para você, olha, você precisa começar a gravar vídeo para que você comece a construir a sua autoridade. Não é assim. Entre você se tornar uma autoridade, e aí eu já falei aqui também que existe aquela autoridade que ela é autoridade percebida e existe aquela autoridade que ela é uma autoridade imposta. As pessoas que acompanham o seu trabalho, os seus seguidores ou seus inscritos, eles vão perceber se você se posiciona como aquela autoridade imposta, que está ali dizendo que sabe tudo, que tem a fórmula do sucesso, ou aquela pessoa que ela está naquele papel de aprendiz. Eu tento sempre estar aqui no papel de aprendiz, porque eu sinto que a minha jornada ainda não terminou. Eu sinto que sempre eu posso aprender mais. E eu aprendo também aqui todos os dias com vocês. A gente sempre está aqui trocando ideias. Às vezes vocês entram em contato comigo pelo direct, a gente troca a ideia. Então eu quero estar sempre aqui naquela posição de aprendiz. Então, assim, você precisa, em primeiro lugar, você precisa conhecer quem é o seu público para que você saiba o tipo de conteúdo que aquele público quer. Pode parecer ou não, mas todos os dias, quando eu me proponho a colocar uma postagem ou quando eu me proponho a colocar um vídeo, uma live que eu faço, eu tô sempre avaliando e eu tô sempre analisando a resposta de cada um de vocês. Então, tudo que eu faço, que eu também quero que seja assim para vocês precisam também avaliar a resposta que vocês estão tendo do público de vocês. Porque o que acontece? Eu sempre recebo mensagem de profissionais que me perguntam, Adriana, o que é que eu faço porque eu não consigo passar dos 200 seguidores, eu já gravei vídeo, eu já gravei live, eu coloco caixinha de pergunta, as pessoas não respondem, eu não sei o que acontece comigo, que eu vejo todo mundo está crescendo, mas eu não estou crescendo. Então, quando a pessoa para e ela faz essa autoanálise, quando ela se pergunta, por que as outras pessoas estão crescendo, por que está aumentando a quantidade de seguidores, e no caso, o meu não, já significa que ela tá fazendo a coisa certa, que é ter aquele cuidado de fazer a análise. Ela não está aqui simplesmente criando conteúdo. Pode ser que ela ainda não esteja sabendo o tipo de conteúdo que a audiência dela deseja, pode ser que ela ainda não esteja também resolvendo uma dor daquele público que ela quer, que ela pretende alcançar. Mas quando você para e começa a pensar assim, não, mas o que está acontecendo já significa que você deu um grande passo. E aí, qual é a primeira estratégia que eu trago aqui para você, que é muito importante você saber, você precisa criar um ponto em comum com o teu seguidor, com a tua audiência, com os inscritos do seu canal no YouTube, com as pessoas que de repente acompanham, se for o caso, você escreve artigos para um blog. Então, em primeiro lugar, você tem sempre que lembrar que não é sobre você, é sobre a sua audiência. Então, você sempre tem que tentar trazer conteúdos para que resolva aquelas dores daquelas pessoas que estão ali te seguindo. E aí, quando a gente chega nessa parte, eu quero tomar o cuidado para eu conseguir esclarecer para você, porque à primeira vista pode ser complicado, se a gente não explica de forma didática, que é por isso que o Sonic está aqui hoje. Então, assim, lembrar que as pessoas estão na internet procurando, fazendo parte das redes sociais, porque elas querem entretenimento, elas querem inspiração, ou elas querem simplesmente ter alguém com que elas aprendam alguma coisa. Então as pessoas buscam um aprendizado, um entretenimento, ou então elas buscam inspiração.
Então, é muito bom quando você consegue, diante da sua rede social, ser a pessoa que consegue levar essas três coisas. Hoje eu até hoje eu até postei uma publicação a respeito de que eu vejo muitos profissionais que quando fazem as suas publicações, eles estão sempre colocando foto de pessoas que de repente eles pegam as imagens lá no Google, aquelas imagens que de repente às vezes tem até um direito autoral, e elas não conseguem postar a própria foto. É como se elas tivessem um problema ou uma dificuldade com a autoimagem. E hoje em dia a gente precisa humanizar tudo. Eu poderia ficar aqui utilizando esse meu perfil no Instagram para ficar postando apenas, fazendo apenas postagens, utilizando o meu feed com aqueles posts, como uma forma de educar a minha audiência, o meu seguidor, que é o psicólogo, que tem interesse no empreendedorismo e que quer aprender a utilizar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Poderia perfeitamente fazer isso. Teria sucesso? Sim. Poderia ser que sim. Só que poderia ser que ele demorasse muito mais. E aí as pessoas não iriam saber quem era a Adriana por trás, quem era a pessoa que estaria por trás daquele perfil. E aí quando você faz isso, quando você não está à frente da tua marca, porque assim você pode pensar, Adriana, mas você está falando sobre marca, eu não tenho uma marca, eu sou só uma psicóloga. Aí eu te respondo, não, Psi, você tem uma marca, você representa a marca do seu negócio. Adriana, mas eu só atendo a domicílio, então eu comecei a atender agora online, eu só tenho um paciente. Mas esse um paciente, ele sim, ele faz parte do seu negócio. E você é um dono do negócio e psicólogo, deixa eu ver aqui, exemplo. Psicólogo Robson Arantes, exemplo. Ele representa a marca do negócio dele. Pode ser que ele ainda não percebeu, que eu não sei como é que é o perfil dele, eu não sei como é que está, se ele tem feito postagem, se ele tem feito live, se ele tem aparecido para os seguidores dele ou não. Mas o importante é que ele consiga ser a imagem, aquilo que representa a marca do negócio dele, que é o que a gente chama do brand pessoal. É aquela identidade, aquela forma que as pessoas trazem à mente quando elas lembram de você, quando elas lembram do teu perfil, quando elas lembram do teu negócio. E atualmente, no marketing que nós vivemos hoje, é muito comum você olhar os donos dos negócios representando as próprias marcas. Cada vez mais, aquela ideia de que eu vou contratar uma modelo para representar aqui a minha loja de sapatos. Eu vou contratar alguém para representar a minha loja de bolsas. Cada vez mais isso tem mudado, se você parar para observar, falando de outros segmentos. E aí também por isso que entra também nesses negócios ligado a principalmente a área do comércio varejista, existe muito hoje a figura do micro-influenciador, que é aquela pessoa que às vezes está naquele mesmo bairro, que tem milhares de seguidores, tem uma audiência e aí aquela marca entra em contato com aquele micro-influenciador para ele fazer a divulgação daquela loja, daquela empresa. E trazendo para cá, para nós que somos prestadores de serviços, para nós que somos profissionais liberais da psicologia, eu recomendo que você seja o representante da sua marca, que você seja aquela pessoa que vai estar ali defendendo o seu negócio. Eu não estou dizendo, que fique claro, para você ir para frente aqui das câmeras ou criar publicações falando que o teu seguidor tem que ir agendar um atendimento, falando por que ele deve. Porque quando você faz esse tipo de propaganda, você está infringindo o código de ética. E aí você está fazendo o quê? Propaganda desleal, o que não é permitido segundo o nosso código de ética. E aí, voltando bem aqui, que eu quero que você registre aí, é a seguinte mensagem. O ponto comum é a chave do nosso cérebro. É o ponto comum que você precisa ter com o teu seguidor para que ele possa se apaixonar por você, para que ele possa sentir vontade de consumir o seu conteúdo, para que ele possa finalmente entrar em contato com você e, quem sabe, agendar um atendimento. E, detalhe, gente, você não pode criar conteúdos aqui para as redes sociais
sempre pensando na finalidade do teu seguidor agendar um atendimento, como eu já falei aqui em outras lives. A tua meta principal tem que ser fazer com que o teu seguidor tenha a vida transformada através do teu conteúdo, através daquilo que você se propõe a fazer aqui. Porque de repente você não sabe mais quem está te seguindo, para ele tá tudo bem, ele não precisa procurar atendimento, ele não tem ainda a consciência de que ele precisa de um acompanhamento psicológico, mas na família dele ou alguém muito próximo dele precisa, e de repente você tem aí um seguidor que já te indicou muitos pacientes, mas você nem sabe da existência daquele seguidor. Então, quando você vem fazer o seu trabalho, que eu digo que você está aqui diante das câmeras ou fazendo uma publicação, é você fazer uma extensão de uma atividade que já faz parte do teu trabalho, porque a gente aprendeu na faculdade que provavelmente quem está na clínica é ser psicólogo, está na clínica é apenas atender o paciente, talvez cuidar da parte financeira, talvez da divulgação, mas a gente não aprendeu, até porque as coisas estão se modernizando muito rápido, cada dia surge algo novo. E aí não deu tempo também, não sei também que ano você se formou, se você está na faculdade hoje, talvez você tenha a possibilidade de ter aulas, disciplinas que estejam mais voltadas para a divulgação, para o marketing também, para ensinar o psicólogo a vender os serviços, mas nós, a grande maioria, não aprendeu isso na faculdade. O quanto é importante ele ver esse trabalho que ele tem de criar um conteúdo, de criar uma postagem, de criar um history, de criar uma live que seja como uma extensão do trabalho. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Adriana, por que você faz live todo dia? É cansativo, olha, todo dia eu te olho. Hoje teve gente que disse assim, Adriana, eu te olho todo dia fazendo live, olha, já tô cansado de te olhar. Não foi? Você tá assistindo aí, eu sei que tô falando que foi você, viu? Já tô cansado, mas eu entendi, eu disse, hoje eu não vou gravar, porque talvez as pessoas não venham assistir, só que eu lembrei que eu estar aqui nas redes sociais, eu fazer uma publicação no feed, nos stories, é uma continuação do meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Então, hoje, onde eu me encontro, não tem como eu não vir para cá todos os dias, porque cada pessoa que vem para cá, provavelmente quem está aqui hoje não estava ontem, provavelmente as pessoas que estão hoje não estarão amanhã. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele precisa trabalhar dessa forma. Quando der vontade da gente fazer aquilo que é mais simples, que é mais fácil, eu poderia agora estar ali descansando, poderia estar fazendo outra coisa, mas eu escolhi estar aqui. E você que vai ficar até o final, também, de alguma forma, escolheu só entrar aqui, dar uma olhadinha e sair, ou então você de repente escolheu, eu vou ficar até o final porque o conteúdo é interessante. Então, tudo isso pode acontecer e é assim também que eu quero que você pense, que você veja como a sua presença aqui na rede social seja uma extensão do seu trabalho e não algo que você precisa fazer só porque você quer conseguir agendar o atendimento. Não é assim que funciona, gente. E aí, falando aqui a respeito do ponto em comum, que eu trouxe algumas anotações para você colocar em prática. Então, gente, ponto em comum. Você precisa entender que as pessoas, o cérebro, a grande questão é o cérebro. O cérebro, ele precisa, você precisa ter algo que, quando você está aqui na rede social, falando especificamente, você precisa ter algo que chame a atenção daquele teu seguidor. Você precisa despertar nele algo para que ele possa ficar mais tempo ali consumindo o seu conteúdo. Você precisa ter o cuidado de quando você criar conteúdos, que sejam de alguma forma exclusivos, que aquele seguidor, ele não vai encontrar em outro lugar. E aí você pode me perguntar, Adriana, mas como é que eu vou fazer isso? Se hoje em dia está todo mundo fazendo mais do mesmo. Você precisa conhecer quem são as pessoas que estão do outro lado, que são os teus concorrentes, que eu não gosto de falar concorrente, que
a palavra concorrente parece assim que é alguém que quer o seu mal. E às vezes não, são só colegas de trabalho que têm a mesma profissão e que por algum motivo têm o mesmo público-alvo, mas eu não vejo outros colegas como concorrentes. E aí é importante que você comece a pensar dessa forma. Eu preciso saber o que as pessoas estão fazendo, eu vou usar o termo concorrente para você se situar. Eu preciso saber o que meus concorrentes estão fazendo para que eu possa fazer diferente, para que eu possa fazer de uma forma que ninguém está fazendo. Porque quando você fica só olhando, porque o que é muito comum, quando você tem insegurança, quando você está começando, é muito comum você começar copiando o que o outro faz para te dar uma segurança, para você ter a certeza que as pessoas estão gostando. E aí, quando você se dá conta, você não construiu a sua autoridade, você não conseguiu mostrar que você tem um verdadeiro diferencial competitivo. Eu confesso aqui para vocês que eu ainda estou em busca. Todos os dias eu busco conhecimento, todos os dias eu busco aprender. O Instagram ele tem sido assim desafiador para mim. Então eu tenho colocado em prática tudo que eu estudo, eu tenho tentado colocar em prática tudo que eu acredito que vai dar certo, e aí eu descubro, eu aprendo de uma forma, e aí eu mudo e trago aqui para vocês também. Que aí é dentro dessa primeira estratégia que eu falei para você de ponto em comum, que é o que eu quero que você comece a pensar. Então pensa assim, você precisa falar por você ser psicólogo, por você ser psicóloga, se você é de uma outra área, se você é por exemplo, um terapeuta, então você precisa saber o tipo de mensagem que você fala com os seus seguidores. Porque, gente, psicólogo, eu vejo muita postagem de psicólogo. E aí, eu vejo muitas vezes eles falando muito a respeito de mindset, inteligência emocional, relacionamento tóxicos, deixa eu ver o que mais. Palavras e termos que são, de certa forma, particularidades de quem está na clínica. Gatilhos. Gente, tem muita coisa que quando eu converso, por exemplo, com meu marido, ele não entende. E olha que ele praticamente ele já está se formando em psicologia, porque de tanto que ele ouve eu falar alguma coisa, ele já começa a assimilar alguns termos. Mas, gente, você tem que ter o cuidado quando você faz as suas postagens, você é psicólogo. Exemplo, mindset. Gente, quem é o leigo que vai saber o que é o mindset? Tem coisas que eu falo que nem os próprios psicólogos entendem o que é. Então é só você parar e pensar. Exemplo, alguém que fala um público infantil. Eu trabalho com público infantil. E aí eu faço uma postagem falando que para o seu filho mudar de comportamento, você precisa mudar o seu mindset com relação à forma como você costuma educá-lo. Gente, é só lembrar, alguma vez você viu a sua mãe falar com você sobre mindset? Quem é mãe, alguma vez precisou, por exemplo, eu vou chamar a atenção do meu filho porque ele está fazendo bagunça e eu já falei 3 vezes e ele não me escuta. E aí, quando você se dirige ao seu filho, você vai dizer, por exemplo, fulaninho, desce daí, eu já cansei de falar para você, descer daí, isso é perigoso, você está aí. Aí fulaninho não escuta. Mais uma vez, fulaninho, desce daí, olha, já falei pra você 1 milhão de vezes. Você precisa mudar definitivamente seu mindset, porque do jeito que está eu não aguento mais. Ou então uma mãe de um adolescente, que esse adolescente ele passa o dia todo só assistindo TV, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Você acha que essa mãe vai chegar para esse filho e vai dizer, olha fulano, eu já cansei de te sustentar aqui dentro de casa, tá na hora de você procurar um emprego. Tá na hora de você ir em busca, porque eu cansei de sustentar, você já está na idade de trabalhar, eu não aguento mais, você precisa mudar esse seu mindset, porque a forma como você está lidando, a forma como você está reagindo ao mundo, isso não está adequado. Você já viu alguém que fala dessa forma? Então você precisa ter esse cuidado, como você se posiciona com o seu seguidor. Você tem que trazer para cá, para a rede social, algo que realmente conecte com aquela pessoa que você está falando ali. Você tem que falar para alguém como... tem uma frase até que eu lembrei aqui agora,
ela diz assim, que se você não souber passar aquilo que você sabe para uma criança de 5 anos, se você não souber passar aquela informação que você tem conhecimento para uma criança de 5 anos, significa que você não tem conhecimento daquela informação. Então é só pensar assim, sempre que você for criar um conteúdo, que você for criar uma postagem, é você pensar assim, será que uma criança de 5 anos conseguiria entender o que eu estou falando? É pensar dessa forma. Aí você pode dizer assim, Adriana, mas você acredita que o meu seguidor, ele tem 5 anos? Não, gente, a questão não é o teu seguidor. É você que tem 5 anos de estudo de psicologia, é você que talvez tenha 6 anos de estudo. Se você fez uma pós-graduação, você não tem 5 anos, você tem no mínimo 6 anos de estudo. E se você fez a pós-graduação, se você ainda tem um mestrado, se você tem duas graduações, imagina quantos anos de estudo você não tem a mais do que este seguidor. E aí é você tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que como tá todo mundo copiando muito o que o outro colega está fazendo, que ele olha no perfil de uma outra pessoa, acaba que a gente não se dá conta para parar e pensar como aquele seguidor pensa, como aquele paciente, como aquele futuro paciente, ele poderia pensar. Então é tomar cuidado. Ontem eu até expliquei para vocês a respeito do planejamento de conteúdo. Se você for falar, por exemplo, sobre ansiedade, tenta explicar para o teu seguidor o que é um gatilho. Eu já vi muitos pacientes, não meus pacientes, mas pessoas que falando, usando o termo gatilho da forma incorreta. Por quê? Porque ninguém parou para pensar e explicar. Recalque, as pessoas usam a palavra fulano é recalcada com outro sentido. E para quem estudou psicologia sabe que recalque é um dos mecanismos de defesa lá que Freud da psicanálise. Então é tomar esse cuidado, porque existe muita coisa, muito termo da psicologia que ele é utilizado aqui no senso comum que as pessoas não conhecem de fato, e aí acaba que a gente também contribui para que isso seja compartilhado, para que isso de fato continue acontecendo. Então, até você, por exemplo, isso já daria uma postagem. O que significa recalque? Aí você explica. O que são gatilhos? Aí tenta pensar assim, como eu iria explicar para uma criança entender isso? Porque às vezes o teu seguidor, ele tem uma dor que ele não sabe ainda qual é a dor, ele não sabe ainda porque existe um nível de consciência, ele ainda não está consciente que aquela dor, quem pode resolver é você, psicólogo. Que talvez ele está procurando em outra área, talvez ele está procurando resolver aquela dor como nutricionista, com alimentação, porque ele tem ali a ansiedade dele, ele tem de repente os gatilhos, a alimentação, e você não teve esse cuidado de ir lá e explicar para ele. Talvez ele está procurando resolver aquela dor na academia, aquela mulher, por quê? Porque você não teve o cuidado de explicar para ela a questão da autoestima, do autoconhecimento. Então, falando aqui bem claro para vocês, nós psicólogos perdemos muitos pacientes porque a gente está mais preocupadinha em em fazer o post do colega e tá preocupadinho em, eu não vou gravar live porque as pessoas vão sorrir de mim. Eu não vou gravar live porque as pessoas eu não sou bonito o suficiente. Eu não vou gravar live porque eu não sei me posicionar diante das câmeras. E aí você tá ali angustiada, você tá reclamando que você não tem paciente e os teus seguidores estão indo para onde? Para academia, porque elas estão indo ali para academia cheia de conflitos, porque você não soube se posicionar. Não que ir para academia seja algo ruim, mas eu estou falando com relação à autoestima, com relação à imagem, e aí os teus seguidores estão indo para outras áreas, de repente procurar ajuda, sendo que você está ali você tem, tá reclamando que você só tem 200 seguidores, mas você não está fazendo um trabalho correto para que você possa ter pelo menos desses 200, 10% no mínimo, se você conseguir começar a fazer um trabalho medíocre, que admire o seu trabalho, que possa vir a se tornar um cliente. Então é importante que você saiba
identificar esse ponto em comum com o teu seguidor. O que é esse ponto em comum? É você conseguir perceber o que é que ele precisa. É você conseguir, dentro daquilo que você trabalha, dentro do seu nicho, é conseguir entender o que é que ele quer. E aí, tudo também é a forma como você fala, como você se posiciona. E aí, até a forma como você se posiciona, como você fala, você vai atrair a atenção deles. É só lembrar, um grande nome que a gente teve aí no mundo, a pessoa que mais sabia se direcionar para as pessoas e se comunicar com as pessoas de forma a fazer com que elas refletissem a respeito do que ele falava. Quem era? Assim, o maior comunicador que já existiu. Quem sabe me dizer? E isso aí, Viver Saudável fala aqui que coach está querendo fazer papel de psicólogo. Também, é isso mesmo. E aí vocês sabem me dizer quem foi o maior comunicador de todos os tempos que sabia realmente criar uma audiência, que sabia se comunicar com as pessoas de forma a fazer com que as pessoas ficassem pensando a respeito daquilo que ele havia falado? Questionar? Alguém sabe me dizer? Estou esperando. Quem foi o maior comunicador? Vamos lá, Viver Saudável. O Wellington Souza que entrou. Clarinha, se estiver aí, tô chamando por nome. Se estiverem aí, sabem me dizer isso? Natan respondeu aqui que foi Jesus, exatamente. Ele foi o maior comunicador que já existiu. Por quê? Porque ele contava histórias. E aí, nessas histórias, se vocês se lembram, ele falava através de parábolas. E aí, quando ele falava, ele sabia despertar a atenção das pessoas. E ele sabia exatamente qual era o ponto em comum dele com aquelas pessoas. Por exemplo, os grandes nomes, né, daquela época que Jesus estava pregando, ele sempre sabia. E aí, por exemplo, tem o Zaqueu, não é? Que ele subiu lá no alto, e aí que ele era um cobrador de imposto, e aí Jesus sabia o ponto em comum dele com o Zaqueu, que ele era o cobrador de impostos, e aí que ele tinha que se converter, que eu não sei muito bem se eu sei assim por alto, quem souber pode aqui explicar pra gente. E aí ele sabia, naquele momento ali, o Zaqueu, ele era o público-alvo dele, ou a persona dele. Então ele sabia se comunicar diretamente com aquela persona dele. E aí aquilo atraía a atenção. E aí o que acontecia? Zaqueu queria seguir Jesus. Zaqueu queria não mais perder, como eu trago para cá para o dia de hoje, um conteúdo que Jesus falasse. Ele não queria deixar de ouvir uma história, porque Jesus entendia qual era o ponto em comum que eles dois tinham. Então, assim também tem que ser você quando você for criar os seus conteúdos para as redes sociais. Você precisa entender o ponto em comum com os seus seguidores. E aí eu vou trazer aqui uma perguntinha para vocês também. O que acontece hoje? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo mais do mesmo. E aí, por exemplo, o que acontece quando você vai salvar um arquivo na internet, no seu computador, e aí quando você tenta salvar aquele arquivo, seu arquivo já identifica que existe um outro arquivo lá. O que acontece, gente? Vocês conseguem me dizer? Responder essa pergunta? O que acontece quando você tenta salvar um arquivo no computador e aí o seu computador já identificou que existe um arquivo igual àquele que você está tentando salvar? O que acontece? Aí, Psicologia Moderna botou aqui, deseja substituir. Isso, exatamente. O seu cérebro, ele funciona como um computador. O seu cérebro é, na verdade, uma máquina. E aí, quando você tenta salvar um arquivo igual àquele que já existe ali armazenado no seu computador, ele manda a mensagem:
deseja renomear ou substituir o arquivo. Então, trazendo para cá, para os dias de hoje, o que acontece quando você olha alguém na internet fazendo a mesma coisa? O que acontece hoje quando você está na internet, quando você começa a assistir um filme que você já sabe o que vai acontecer no final? O que acontece na internet hoje quando você vai procurar um conteúdo que você já viu em outro perfil? O que você faz? O teu cérebro, ele bloqueia. O que ele faz? Ele funciona igual ao computador. Ele pergunta se você deseja substituir. Ah, você prefere aquele conteúdo A ou aquele conteúdo B? Você quer ficar aqui ou você quer ficar lá? Ah, e que tal se você nomear? Então, da mesma forma funciona com o nosso cérebro. Exemplo, trazer um exemplo aqui bem simples para vocês. Mulheres que estão saindo, e aí que elas estão ali, por exemplo, numa balada, e aí chega um cara, e aí ele pergunta para ela, aquele cara que à primeira vista ele é atraente, e aí de repente a mulher se interessa por ele. E aí o cara chega na balada e chega lá diante daquela mulher que ele está paquerando, e aí ele pergunta para ela: você vem sempre aqui? E aí o que a mulher vai pensar? Não é? Se for mulher e quiser responder aqui, pode ficar à vontade, tá? O que a mulher vai pensar? O cérebro da mulher, provavelmente, ele vai fazer o quê? Se ela tá lá e o cara vem com aquele mesmo papo de sempre, e aí a primeira coisa que ele faz é perguntar para a mulher se você vem sempre aqui. O que ela vai fazer, provavelmente? O que vocês acham que vai acontecer com o cérebro da mulher? O que acontece, trazendo aqui um outro exemplo. O que acontece, gente, quando você fica diante de algo, dando continuidade ao exemplo que eu dei. Quando você fica diante de algo que você não quer, que você não acha legal, o que acontece com o cérebro? O que o cérebro faz? Vou pegar um exemplo bem aqui para vocês, tá? Um exemplo prático. O cérebro ele vai fazer o seguinte com aquela informação que ele rejeita. Ele vai pegar, ó, aqui eu tenho uma folhinha de papel, ele vai, ó, amassar e ele vai descartar. Existe um descarte. Da mesma forma acontece com o teu seguidor que está ali, de repente começou a acompanhar o teu trabalho porque o Instagram foi bonzinho e fez com que ele te alcançasse aquela informação sua. E aí ele vai descartar quando ele perceber que aquela informação ele já viu, que não há nada de novo, que é tudo muito comum e que aquela informação ele vai encontrar em qualquer outro lugar. Então existe o quê? Um descarte. Então, tenta sempre trabalhar pensando nisso. Eu preciso, a partir de agora, mudar toda a forma como eu me comunico com os meus seguidores. Eu preciso encontrar o meu ponto em comum. Certo, gente? E aí, até aqui alguma pergunta? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou tentando trazer hoje aqui exemplos bem práticos para vocês. E agora eu vou entrar aqui, gente, no segundo ponto que eu trago para vocês a respeito de como atrair seguidores para as redes sociais, a respeito da lei da quebra da expectativa. Vocês sabiam que existe essa lei de quebra de expectativa? Exemplo, quando eu comecei aqui essa live, algumas pessoas entraram e aí elas olharam que tinha o Sonic aqui sentadinho. Eu coloquei o Sonic e esperei 5 minutinhos observando o que ia acontecer. Hoje foi um experimento. O Sonic está aqui é um experimento. E aí, algumas pessoas falaram com o Sonic, outras eu percebi que foram embora, porque talvez pensaram que entraram na live errada. E aí, outras pessoas mandaram mensagem para mim dizendo: olha, cuidado, a câmera tá ligada. A live já começou, cuidado. E eu do ladinho ali, ó, me acabando de rir, que eu tava olhando aqui o Sonic. E aí, o que eu queria fazer com isso, gente? Eu queria trabalhar com vocês a lei da quebra da expectativa. Por quê? Porque provavelmente vocês já sabiam que vocês iriam chegar aqui, eu estaria aqui sentadinha falando com vocês.
Eu estou aqui agora, mas eu quis de alguma forma quebrar essa expectativa. E da mesma forma, pode ser que tenha alguém que está entrando e saindo e está olhando aqui o Sonic e não está entendendo nada. Eu quero quebrar a expectativa, eu quero fazer o que vocês entendam o que é essa lei, quebra de expectativa, para você aprender a criar conteúdo para os seus seguidores e os seus seguidores se transformarem em clientes. Então vamos lá, exemplo. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra ônibus? O que vem à sua mente? Se vocês puderem colocar aqui para mim, gente, para eu saber o que vem à mente de vocês, eu agradeceria, tá? Para eu não ficar falando aqui só. Então, o que vem à mente de vocês quando fala a palavra, quando vocês escutam a palavra ônibus? E o que vem à mente de vocês quando vocês ouvem falar sobre vestido de noiva? Isso, Psicologia Moderna respondeu a respeito do ônibus lotado. E vestido de noiva? Isso, aí Júnior falou bancos para sentar. O ônibus que tem banco, né? É isso, porque a maioria não tem lugar para sentar. É cheio, né? Lotado. E sobre vestido de noiva, o que vem à mente de vocês? Vestido de noiva. Descrevam aí para mim, por favor. Vestido de noiva. O que vem à mente de vocês? Qual é o comando que o cérebro de vocês executa que faz com que vocês lembrem do vestido de noiva? Perfeito, Júnior. Branco, não é? Viver saudável, branco. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês. A Psicologia Moderna falou caro, né? Também, né? E o que aconteceria, por exemplo, se... Exemplo, o Júnior que falou do banco, né? Se você um dia entrasse no ônibus e aí você visse que o ônibus está completamente vazio e todas as cadeiras estão ali acolchoadas, todas as cadeiras, o ônibus está ali impecável, limpo, aqui, colocaram ali um aromatizante. E aí ele está ali muito aconchegante, tem uma TV, um controle para você assistir, eles lhe dão, eles têm até a Netflix nesse ônibus, você pode ir assistindo, continuar assistindo sua série até a hora que chegar o seu trajeto. E aí imagina o que você pensaria a respeito desse ônibus. Você provavelmente ficaria assustado, né? Iria pensar, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui só pode ser pegadinha. Vestido de noiva. O que você faria se você... Isso, chamar a atenção. O que você faria se você fosse convidada para um casamento e quando você chegasse lá nesse casamento, ao invés da noiva estar vestida de branco, com um vestido caro, ela estivesse vestida com um saco de lixo. Sabe aquele saco de lixo preto, daquele lixo que cabe bastante lixo, aquele saco de lixo que cabe bastante lixo? Imagina se ela tivesse com vestido preto de saco de lixo. E o casamento, né? Muito chique, um casamento, né? O que você faria? Provavelmente você iria correr ali, pegar o celular e iria dizer, meu Deus, olha aqui, amiga. Nem sabe, fulano, olha o vestido de fulano, um saco de lixo. O que está acontecendo? Você ficaria surpresa. Da mesma forma como você ficou surpresa quando você entrou no ônibus e o ônibus estava lá, lindão para você. E aí, o que acontece? Quebra da expectativa. Você precisa quebrar as expectativas dos seus seguidores. Hoje, quando eu estou aqui nessa participação especial com o Sonic, eu quero quebrar a expectativa de vocês. O que eu quero? Eu quero que vocês se perguntem, mas por que esse boneco aí, cara, nada a ver? Ou então, ela quer chamar a atenção. É tudo pela audiência. Ou então, cara, nada a ver isso aí. Eu quero que você pense em alguma coisa. Que tá legal, ou que não tem nada a ver. Eu trouxe algo aleatório para vocês pensarem que hoje, para de repente vocês lembrarem e vir à mente de vocês um boneco de pelúcia que estava aqui. Então, isso é quebrar a expectativa. É isso que você precisa fazer com os pacientes de vocês. Quem trabalha com
o público infantil, se você vai gravar live, tenta criar um ambiente ou um cenário lúdico. Se você trabalha, por exemplo, eu trabalho com o público de emagrecimento, por que você não cria, por exemplo, na hora que você for fazer aquela live, aquele conteúdo, de repente você pode fazer em uma mesa com alguns tipos de comida, algumas variações de bebidas, coisas que atraia a atenção daquele teu seguidor. Algo que faça com que as pessoas quebrem aquela expectativa que elas já sabiam que ia acontecer. Eu comecei a perceber que isso dá certo no final do ano, quando eu comecei a gravar vídeos sobre o dia a dia no consultório. E aí eu comecei a gravar vídeos mais voltados para o lado do humor, para aquelas nossas dificuldades que a gente enfrenta no consultório, como o primeiro atendimento, que a gente fica super ansioso, que é atender a ligação, e aí não tem nenhum paciente na agenda, e a gente atende como se fosse a secretária que fala que está cheio de atendimento, que está lotado. Quebra de expectativa. Aí eu fiz também um vídeo sobre o Amigo Invisível, sendo que quem estava participando do Amigo Invisível eram os grandes nomes que criaram as abordagens da psicologia. Foi Freud, foi Carl Rogers, foi Skinner. Então, quebra de expectativa. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho analisado, é o que eu tenho percebido que traz engajamento. E aí é o que eu trago aqui para vocês. E aí, eu no meu caso, eu consigo atrair a atenção da minha persona, e a minha persona consegue consumir o meu conteúdo, consegue adquirir um produto, consegue adquirir um serviço que eu ofereço. E da mesma forma eu falo para você, faz isso. Aí você me pergunta, Adriana, mas eu não vejo tu postar nada voltado para paciente, como é que tu vem dizer para a gente fazer isso? Porque no momento eu não atendo na clínica, porque no momento a minha persona, o meu público-alvo é psicólogos e a minha área é empreendedorismo, é redes sociais, é Instagram, é sobre isso que eu gosto de falar. É marketing digital e empreendedorismo voltado para profissionais da área da saúde. E eu só trago aqui para você aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo que dá certo, então eu trago aqui para vocês de uma forma que vocês compreendam. E aí, é só lembrar que talvez o resultado que você não está tendo com as redes sociais é porque você ainda não criou um ponto em comum com o teu seguidor, ainda não foi em busca disso, e também ainda não criou essa expectativa a respeito do que o seu seguidor vai pensar. E aí, gente, qual é a terceira e última estratégia, dica, como você quiser chamar, que eu trago aqui para você? Em primeiro lugar, é você não se importar. Em terceiro lugar, é você não se importar com a opinião dos outros. Porque a opinião do outro pode estar sendo um impedimento para você começar a gravar, para você começar a se dedicar mais tempo para criar conteúdos que estejam voltados diretamente para o teu seguidor, para você parar de ficar copiando só aquilo que você olha o outro colega criando, ou que você já encontra pronto na internet, aí você só coloca lá no seu perfil. Sabe por quê? É só você parar e pensar assim, quantas vezes você ouviu falar, por exemplo, do Gugu essa semana? Quantas vezes você ouviu falar, alguém comentar sobre o Gugu? E você sabe que o Gugu, ele morreu, né, gente? Vocês estão sabendo, né? Pois é. Quantas vezes você ouviu falar dele essa semana? Provavelmente você não ouviu falar nenhuma vez, não é? Então, eu só quero lembrar para você que um dia você vai morrer. Você só tem uma vida. E aí, hoje, você tá deixando... E aí, sabe o que acontece durante um tempo quando a gente morre? As pessoas não falam mais da gente. No começo as pessoas sofrem e elas ficam enlutadas e aí tem toda aquela angústia, mas depois a tendência natural é as pessoas esquecendo, elas vão lembrar em algum momento ou outro, mas a tendência é as pessoas esquecerem. E aí hoje, talvez você está deixando de fazer as coisas que você sente vontade por conta dessas pessoas que quando você morrer não vão lembrar de você. Olha só que ruim, não é?
Então começa a fazer agora as coisas do jeito que você quer, do jeito que você acredita, não deixa que nada te impeça, não deixa que as pessoas duvidem de você, não deixa com que a opinião dos outros prevaleça, porque quando a gente começa a criar conteúdo para cá, para as redes sociais, de forma diferente, fugindo mesmo do convencional, que é só aquelas postagens, todo mundo quer dar opinião, muita gente dá opinião. E aí, às vezes, essas opiniões não são exatamente o que a gente gostaria de ouvir. E a gente acaba, às vezes, ficando desmotivado. E aí você tem que saber que você tem que acreditar em você, você tem que fazer aquilo da forma como você acredita. Vai dar certo? Não sei. Vai dar errado? Também não sei. Mas por que não tentar? Por que não dar a oportunidade para daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você olhar para trás e você achar engraçado tudo que você fez? Porque é assim que acontece comigo. Tem muita coisa que hoje, quando eu venho aqui no Instagram, que eu rolo o feed, que eu olho, que eu fiz, eu digo, meu Deus, como eu era tosca. Ainda tem coisa hoje que eu faço que é muito tosca, mas eu me divirto quando eu olho. Eu tenho essa capacidade de achar graça dos meus erros. Alguns, claro, né? Mas a gente tem que sempre olhar para as coisas que a gente faz como um aprendizado e entender que as pessoas estão seguindo a vida delas normalmente. Elas não estão deixando de fazer nada por sua causa. E aí, por que você vai parar de fazer por causa delas? Então, acredite muito nos seus sonhos, naquilo que você tem vontade e não deixe assim que ninguém te paralise. E aí, essa foi a mensagem que eu deixei aqui pro final. Para você que ficou aqui até o final, nesse domingão, 10 horas, de alguma forma você quer conseguir mais seguidores para suas redes sociais, e aí é só lembrar que você precisa ter o quê? Um ponto em comum, você precisa entender o que aquele teu seguidor quer, é saber usar a linguagem correta, esquece termos técnicos, explica, existe muita demanda, dá sim para você viver de psicologia. Você precisa trabalhar a quebra da expectativa, fazer coisas diferentes, olha as coisas que os teus concorrentes, os teus colegas estão fazendo e tenta fazer de uma outra forma, diferente. E a última é essa, é você não se importar com a opinião dos outros e pensar que você vai errar. E isso é fato, você vai errar, pode dar certo, como também pode não dar, mas você não vai deixar de fazer. E aí, para quem chegou por último, o sonho que eu trouxe hoje aqui para você lembrar disso. Quebrar expectativas. De alguma forma as pessoas precisam entrar no teu conteúdo. Eu tenho certeza que de quem está fazendo live ao vivo nesse momento, ou quem você já assistiu as lives hoje, ninguém estava com bichinho de pelúcia, não é? Então o que eu trouxe aqui foi um exemplo para você levar em prática que você precisa sempre quebrar as expectativas dos teus seguidores. Bom, gente, é isso. Lembrando que amanhã eu estarei novamente aqui. Amanhã começa a maratona Destrava Psi, onde eu estarei todos os dias por aqui falando sobre um conteúdo para você conseguir conquistar clientes através das redes sociais. Vou ensinar a respeito de empreendedorismo para psicólogos e aí eu quero muito a sua participação. Tem um grupo exclusivo no meu WhatsApp, que o link está aqui na minha bio, e tem também um canal no Telegram para você entrar e receber a gravação das lives. As lives não ficarão aqui salvas no meu perfil no Instagram, as lives ficarão disponíveis apenas para quem estiver no grupo do WhatsApp ou no canal do Telegram. Por isso você precisa entrar em algum desses canais de comunicação, certinho? E também, gente, lembrando, vai ter sorteio todos os dias, vai ser sorteado o meu livro, modelo de documento psicológico, para quem estiver participando das lives, modelo de documentos, laudos atestados, esse livro você vai receber em casa, se você for sorteado, vai ter sorteio da versão digital e da versão impressa e outros sorteios. Mas para você concorrer, você pode concorrer. Agora você só vai ganhar se você já tiver inscrito no meu canal no YouTube. O canal é Adriana Brixner. Certinho, gente? Vou ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui
até agora. Espero encontrá-los essa semana toda. Desejo sucesso para todo mundo e até a próxima. A gente tá me sentindo Ana Maria com Louro José. Tchau, tchau, gente. Beijo, até mais.